Vamos lá, pessoal, para a terceira parte da nossa aula. Então, como eu estava falando na parte anterior, o aumento da demanda da boiada dentro do país, ele vai fazer com que aumente a concorrência, porque os donos de frigoríficos, né, as empresas aí que tem, são as proprietárias dos frigoríficos, os proprietários de boiada, né, os boiadeiros, né, os fazendeiros, os grandes produtores, criadores de gado do país, eles vão querer vender a boiada, porque a boiada ela tem um ciclo, né? Então o gado ele tem um ciclo para se vender. A partir do momento que ele chega naquele teto máximo ali, 100% de produtividade da qualidade da carne, né? Produtividade e qualidade da carne, ele passa desse ciclo, aí ele já começa a ter perda de qualidade, mesmo o animal estando vivo, né? Porque o animal vai ficando mais velho, a carne vai ficando mais dura, vai ficando mais vermelha, uma coloração mais escura. E aí ele tem a necessidade de estar vendendo, porque a boiada ela vai se renovando todo ano, né? Então esse ciclo ele não pode parar. E aí é onde acontece essas variações de demanda, de oferta de mercado. E aí nós temos a baixa do preço. Por mais que a política econômica do estado de São Paulo ela fez esse corte, que gerou um problema econômico para o estado, para o país, porque o estado de São Paulo, como é o país mais populoso do estado do Brasil, é o país que mais consome bens de consumo, bens tecnológicos, automóveis, motocicletas. É o estado que mais consome alimentos no país. Então, como tudo isso que é produzido aqui no estado de São Paulo e vendido no estado de São Paulo, ele sofreu esse corte dos incentivos fiscais que fez com que os impostos aumentassem em janeiro. Agora, alguns itens têm uma demanda maior que faz com que esses produtos diminuam o preço agora no final de outubro, né? Vai começar a diminuir os preços. Vocês viram que tem notícias desse bloqueio de exportação para a China, que começou em setembro e agora vem aumentando cada vez mais, e aí vai se paralisando essas exportações, e esse produto que não pode ir para fora, ele já tem que ter algum destinatário dentro do país. E esse destinatário só vai comprar se tiver preço baixo. E ele só vai vender também se ele tiver preço baixo. Então uma coisa puxa a outra, e aí a população volta a consumir mais carne. Então vocês vão ver que daqui a alguns dias ou algumas semanas, por exemplo, um quilo de picanha hoje que custa R$ 54,90, provavelmente vai estar custando R$ 49,90, R$ 44,90, vai estar às vezes nesse patamar, né? O que pode fazer com que esta demanda não caia, esse preço não caia muito, é a época do ano que nós estamos, certo? Nós estamos num período que vai começar período de festas no país, né? Final do ano, o Brasil é o único país no mundo que tem 13º, que paga-se 13º para funcionário. Como ele é o único país que faz isso, logo no final do ano, onde entra as festas, as comemorações de Natal e virada do ano, Réveillon, e é o período onde todas as fábricas param para fazer manutenção nos seus equipamentos, para as festas, dá férias coletivas, e aí nós temos mais essa inserção aí esse valor injetado de dinheiro na economia por conta das férias também. É um período onde as empresas pagam-se também os PLRs, os PPRs, né, que é as participações nos lucros e resultados das empresas. Então, o final do ano é um mês gordo. Novembro e dezembro é um mês gordo. Que pode, como é um mês gordo e todo mundo está com o dinheiro na mão, todo mundo compra. E isso pode fazer com que
a carne não caia muito o preço em relação ao que poderia cair, por exemplo, se esse problema na exportação tivesse começado em junho, por exemplo, ou julho. Se tivesse sido há 2 meses atrás, há 60, 90 dias atrás, hoje nós estaríamos com uma carne mais barata. Às vezes, até no preço do consumidor final, até uns 30% mais barato, né, por conta da concorrência. Porém, como nós estamos numa época de final de ano, esses 30% às vezes não passa nem perto, às vezes chega a 10%, a 8%, mas que não deixa de ser uma economia, o que vai fazer com que o brasileiro consuma mais. Mas em outra questão, nós temos, por exemplo, a questão que eu falei na aula passada da cerveja, né? Da cevada, do lúpulo, né? Que ele está mais caro, né? E ele ficando mais caro por conta do dólar, nós tivemos um aumento na cerveja que eu expliquei a aula passada. E aí nós temos o que? Como aumentou-se, né, nós tivemos esse aumento, aí nós temos esse consumo que é período de festa, que ele não diminui na realidade, né? E aí não precisa baixar o preço, porque tem demanda, né? Tem muita demanda, mas não está faltando procura. Na realidade, vai faltar produtos, né? Então, como tem a expectativa de falta de cerveja no mercado, que realmente vem acontecendo há alguns anos já, aí o preço sobe também. Além do preço subir porque tem pouco produto no mercado para atender a demanda, nós temos a alta do dólar, que influenciou diretamente no custo do produto e fez com que o produto subisse, tivesse um aumento no custo. E automaticamente eu tenho que vender o produto mais caro. E aí o que é produzido no estado de São Paulo, vocês sabem, o estado de São Paulo tem vários lugares e várias cervejarias, né? Então vários lugares com cervejarias gigantescas. E como o estado de São Paulo é um grande produtor de cerveja, no caso a cerveja, ele já tem o aumento do imposto de quebra do incentivo fiscal já na compra ali da matéria-prima. Aí ele tem na produção, na venda para o distribuidor. O distribuidor tem o aumento de imposto na venda para o mercado, e o mercado também tem esse aumento para o consumidor final. Então aí nós temos várias escalas, né? Ao invés de nós temos aí um incentivo que foi quebrado na compra do lúpulo, da cevada, né? Um incentivo quebrado, uma escala. Aí nós temos a venda da cervejaria para o distribuidor, do distribuidor para o mercado, são 3, e do mercado para o consumidor final, 4. Nós temos 4 níveis de ICMS quebrados, que aumentou na realidade os impostos, e aí puxa tudo para cima, puxa os preços da cerveja para cima. E aí ele aumentando a cerveja, teoricamente diminuiria o consumo. Porém, como nós estamos numa época de final de ano, o consumo ele tende a aumentar e muito. E aí você consegue aumentar a venda do produto, o custo do produto final, e lucrar mais ainda se você conseguir otimizar a sua produção, gerar economia interna, né? Então, desse ponto de vista econômico, as cervejarias elas terão mais lucros do que os frigoríficos, né? Do que os açougues e supermercados, por conta disso. Do que os supermercados não, né? O supermercado ele acumula o lucro do açougue, né? E ele vai acumular o lucro da cerveja. Mas quem fornece, né? O distribuidor, às vezes, da cerveja, ele só tem o lucro específico da distribuição da cerveja. Ele não tem o lucro da carne, porque ele não vende carne. A especialidade dele é ser representante de uma marca de cerveja. Então,
ele tem aquele lucro acumulado, mas é um lucro de menor proporção em relação, por exemplo, ao supermercado. Entenderam? Uma rede de supermercados, por exemplo. Então isso, pessoal, é o que acontece dentro da economia. Tá? Outra questão que nós podemos citar aqui é outro produto que nós vimos alguns meses atrás e que hoje vocês estão vendo é que não se fala mais nisso, mas ninguém reparou, né? Não sei se vocês repararam, mas parou-se de falar nisso há muito tempo, foi a alta do arroz. Por que a alta do arroz? Em 2020 nós tivemos, poxa, o arroz está subindo, tal. Por quê, pessoal? O arroz estava subindo em 2020. Nós tivemos em 2020 a pandemia, no início da pandemia, todo mundo em casa, comendo em casa. Aumentou a demanda, o consumo de arroz interno dentro das nossas casas. Automaticamente, a dona de casa, né, que a gente costuma dizer, né, vai para o mercado para comprar arroz. E aí, paralelo a isso, nós tivemos o quê? Em vista do produto arroz, nós tivemos na América do Sul uma infestação de gafanhotos, tanto na Argentina quanto no Uruguai, que devastaram as plantações de arroz lá naquela região. O Brasil, ele não é capaz de produzir 100% do arroz que consome. Então ele tem que importar da Argentina e do Uruguai. Como tivemos esse ataque de gafanhotos, então fez com que diminuísse o produto no mercado interno e aumentasse o valor da saca do arroz, né? Então nós tivemos o valor da saca do arroz aumentada. Em conjunto com isso, o ano passado, tá? Nós tivemos, por conta da pandemia, as indústrias, elas diminuíram os seus turnos de trabalho. Então, em vez de uma indústria que trabalhava com 100 funcionários, por exemplo, teve que reduzir para 50. Então, ela diminuiu a sua carga de produção. A sua capacidade produtiva ela caiu em 50%. Então, se ela produzia, por exemplo, o plástico que embala o arroz, e ela produzia, por exemplo, 1.000 toneladas dia, ela passou a produzir 500 toneladas dia. E essa redução, que foi uma consequência da doença, né, da pandemia, e aí tivemos as normas sanitárias obrigando as fábricas a fecharem, a trabalharem com meio expediente, ou a trabalhar com metade do efetivo de funcionários, fez com que tivéssemos uma alta no preço do plástico. Como subiu o preço do plástico, em conjunto com a alta do dólar, porque o nosso plástico ele é um derivado de petróleo, e o petróleo, como eu já disse na aula anterior, ele sofre variação direta do dólar, porque o Brasil ele é autossuficiente na extração do petróleo, mas ele não é autossuficiente na refinaria, na refinagem do petróleo. E ele tem que fazer a importação de petróleo refinado, para que ele depois passe pelo processo de refinamento para combustão ou refinamento para outros produtos, que no caso esses outros produtos está incluído o saco plástico, né? O saco onde vai o arroz. E aí nós tivemos a alta do dólar, que uma coisa puxou a outra. E aí automaticamente uma coisa puxou a outra, nós tivemos o quê? O aumento do custo de produção do arroz. Por quê? Nós tínhamos uma demanda menor de oferta de arroz no mercado. Então, se ontem eu vendi o arroz a R$10 o quilo, por exemplo, ou vamos pegar uma saca, eu vendo a saca a R$150 ontem. Opa, teve uma nuvem de gafanhoto lá na Argentina e no Uruguai, acabou com tudo, não vamos ter como vender. E aí, o que acontece? Se eu tinha
2 ou 3 clientes, eu passei a ter 20 clientes. Como eu tenho 20 clientes, eu posso fazer com que, ó, eu tenho 20 clientes, mas eu tenho um X de produção por mês, e eu vou vender esse X agora a valor de Y mais Y. Eu vou dobrar o preço. E aí, quem paga-se o valor final de tudo isso? O consumidor final. Então, automaticamente, o consumidor final paga-se o pato. E aí nós temos que fazer essas manobras dentro da contabilidade e aí aumentando os preços de venda de cada um dos produtos. É assim que funciona o mercado, pessoal, tá? Então, para vocês entenderem da maneira que nós trabalhamos, né, que da maneira que é feita aí o custeio dos preços dos produtos, né, como que é feito a elaboração dos preços de venda, essas contas que nós fazemos, e nós temos que levar tudo com uma grande quantidade de relevância dentro da formação do preço de venda de cada um dos produtos, tá? Então, isso é muito importante, mas muito importante que vocês saibam que por trás de uma alta de preço de venda de algum produto, que por mais que ele não seja tão essencial, sempre há alguma coisa por trás. Pode ser a demanda, por N motivos, né? Oferta e procura, a lei da oferta e procura. Pode ser o aumento dos impostos, porque quando você tira um incentivo, você automaticamente está aumentando esse imposto, porque quem pagava 13 passou a pagar 18, então você aumentou o imposto de quem paga. Não adianta vir com a história, o ICMS sempre foi o mesmo. Não adianta político vir com essa conversa. Por quê? O ICMS continua 18, você tirou o incentivo de 5, então eu pagava 13, agora eu pago 18. É isso que aconteceu, tá? Então, isso tudo faz com que gere isso tudo faz com que gere essas altas, essas variações de preço dentro da nossa economia. Então, pessoal, dessa maneira, vocês vão entendendo que sempre que vocês observarem um preço de algum produto, procurem saber, tá? Procurem saber, estudar um pouquinho sobre o assunto para vocês entenderem o porquê da falta, né? Procurem se informar. Dentro também desses itens que a gente vê que está faltando produtos, tal, nós temos então a lei de oferta e procura, a parte de impostos, e nós temos também a tributação das empresas. Então nós temos aqui a lei da oferta e procura, demanda de mercado, os impostos, e nós temos a situação, a classificação tributária de cada empresa. Por que nós temos a classificação tributária de cada empresa? Porque nós temos a MEI, nós temos as empresas de simples, nós temos a de lucro presumido e lucro real. Lucro real. O que acontece, pessoal? Uma empresa MEI paga-se um único imposto por mês. É o imposto de R$ 59,00 por mês. Baixíssimo. O MEI ele pode faturar até R$ 81.000 por ano, né? Mas nós sabemos que tem muita sonegação, então às vezes uma pessoa que tem uma MEI, ela fatura R$ 300.000 ano e ela tira só 80.000 de nota, por exemplo. Nós sabemos que isso pode acontecer, tá?
Nós temos as empresas que estão no Simples Nacional. No Simples Nacional nós temos aí a Eireli, a empresa unilateral, né? Sociedade Unilateral. Nós temos empresas ME, nós temos as empresas limitadas, nós temos aí alguns tipos de empresa. No lucro presumido e lucro real, nós temos nós temos a limitada, né? Nós temos aí as empresas SA, né? E aí a gente vai aumentando aí o capital que cada empresa pode faturar, o teto de faturamento de cada uma dessas empresas. Mas qual que é a importância da classificação tributária dentro das empresas? Porque quanto maior é a sua classificação tributária, mais se paga imposto. Aqui seria empresa de imposto baixo. Aqui seria imposto pequeno. Imposto grande. Imposto médio, né? Imposto médio e grande. Por quê? Imposto médio e grande. Porque, pessoal, vou dar um exemplo para vocês, uma empresa de lucro real. Isso aqui eu não vou colocar o exemplo, eu não vou colocar na nossa aula aqui não. Vou pegar um posto de combustível para vocês entenderem. Pela legislação tributária, todos os postos de combustíveis têm que ser lucro real. Mas eu posso ter um posto de combustível que fatura 100 mil no mês, que ele poderia se enquadrar completamente, se enquadrar no Simples, né? Na tributação do Simples Nacional, que é um imposto pequeno, mas que por força de lei ele tem que ficar no lucro real, que ele vai pagar um imposto médio ou grande. E aí o seu custo operacional aumenta demais. Aumentando-se o custo operacional, eu vou repassar esse aumento de custo operacional para o custo final do meu produto e automaticamente o produto vai ficar mais caro. É assim que funciona, por exemplo, nos postos de combustíveis, tá? Então eu posso ter um posto de combustível pequeno, numa vilinha que tenha 2.000 habitantes, que eu não fature 100 mil, eu faturo 100 mil reais por mês, mas mesmo assim eu vou pagar imposto sobre ele. E o imposto médio ou grande, quando eu falo em médio ou grande, pequeno, baixo, é o percentual, né? Porcentagem de imposto que a gente paga. O MEI, ele paga assim, imposto de percentual baixo, o simples de percentual pequeno, e o lucro presumido e lucro real, percentual médio ou grande, tá? Então, médio ou grande, e não ou, né? Médio ou grande, certo? É assim que acontece. Então, pessoal, quando a gente vai avaliar a realidade de alguns produtos, também, além da lei da oferta e procura, além dos acordos comerciais, além das leis dos incentivos fiscais, nós temos as leis de tributação de cada empresa. E às vezes uma empresa que poderia muito bem estar no Simples Nacional, mas por força de lei ela é obrigada a estar no lucro real e pagar mais imposto. É assim que funciona, pessoal, tá? Então nós temos este problema também. Então este problema, né, ele interfere diretamente em produtos, em todos os produtos. Por quê? Primeiro que ele interfere é o combustível, porque o posto de combustível tem que ser lucro real. E aí, dentro do posto de combustível eu vendo gasolina, etanol, né, e eu vendo o diesel. E o diesel ele vai nos caminhões que fazem o frete dos produtos. Eu tendo um diesel mais caro, eu tenho um frete mais caro,
E aí quem compra, ele vai colocar o custo do frete no produto e ele vai embutir isso no preço de venda final. Então vocês podem ver que dentro da escala de vilões, o combustível é um dos principais. E aí todos os governadores, né, isso já é desde a esfera federal, né? Não vou entrar muito no mérito aqui não, mas não é culpa de Bolsonaro e nada, isso aí já é uma lei muito antiga, do lucro real, se eu não me engano, é ainda do governo Lula, nem é do governo Dilma, né? E aí o que acontece? Isso aí, essa lei vem e ela vem prejudicando tanto as empresas, porque tem empresa que realmente ela não vende o que deveria para se sustentar, e ela vem prejudicando diretamente a população, o que é um absurdo, certo? Entenderam? Então, o combustível é uma coisa que atrapalha demais a economia. Quanto mais caro o combustível, quanto mais escasso o combustível, quanto mais legislação se tem em cima de combustível, quanto mais impostos e taxas a gente tem em cima de combustível, mais caro fica o frete. O frete ficando mais caro, eu tenho um custo de produto mais caro, né? E aí eu tenho que repassar para o meu cliente. É assim que funciona dentro a lei nesse sentido, tá, pessoal? Bom, vamos terminar agora aqui essa terceira parte da nossa aula para a gente passar para a quarta e última parte da aula. Tá joia, pessoal?